As 7 Profecias Maias, 7ª parte. Bem-vindos. Neste programa veremos a 7ª e última profecia maia. Ela nos fala de esperança e do amanhecer da galáxia. Ela nos mostra como só através de nosso esforço poderemos encontrar a paz interior, para que possamos ser eleitos como depositários de um novo sentido que nos reintegrará como um só organismo gigantesco em um universo de paz e harmonia. Acompanhe-nos nesta viagem de descobrimento. A humanidade vive uma época de mudanças esperada por todas as culturas indígenas da Terra. Para elas, a mudança dos tempos era parte da escala evolutiva do universo. No entanto, a civilização ocidental atravessa esta época com medo, porque os livros que preparavam o ser humano para este processo foram perdidos. No ano de 325 de nossa era, o imperador Constantino organizou o Concílio de Niceia para determinar que textos sagrados seriam aprovados e quais seriam eliminados na nova religião aceita pelo Estado. Eliminaram 25 textos bíblicos e mais de 20 documentos de suporte, entre eles o livro de Enoque. Os aprovados foram condensados e reinterpretados, transformando-se no que hoje conhecemos como a Bíblia Sagrada. Isso nos deixou uma herança incompleta da sabedoria contida nos textos originais, eliminando informações sobre quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e o que podemos esperar que aconteça. Desapareceu toda referência à evolução da consciência através da reencarnação. A ação do ser humano durante sua única vida determina se ele passará o resto da eternidade no céu ou no inferno. Ao ver o universo com a ótica de uma única vida, apareceu o conceito de um Deus injusto e arbitrário, que determina o nascimento das pessoas como ricas, pobres, doentes ou saudáveis por acaso. Toda esta concepção teve sentido enquanto a aprendizagem e a evolução espiritual se realizavam através da escuridão do sofrimento, do martírio ou do sadismo inquisidor. A 7ª profecia maia nos fala do momento em que o sistema solar, em seu giro cíclico, sai da noite para entrar no amanhecer da galáxia. Ela nos diz que nos 13 anos que vão desde 1999 até 2012, a luz, emitida desde o centro da galáxia, sincroniza todos os seres vivos e permite a eles concordar voluntariamente com uma transformação interna, que produz novas realidades. E que todos os seres humanos têm a oportunidade de mudar e romper suas limitações, recebendo um novo sentido. A comunicação através do pensamento. Os seres humanos que voluntariamente encontrem seu estado de paz interior, elevando sua energia vital, levando sua frequência de vibração interior do medo para o amor, poderão captar e expressar-se através do pensamento, e com ele florescerá o novo sentido. A energia adicional do raio emitido por Hunabku ativa o código genético de origem divina nos seres humanos que estejam em alta frequência de vibração. Este sentido ampliará a consciência de todos os seres humanos, gerando uma nova realidade individual, coletiva e universal. Uma das maiores transformações ocorrerá em nível planetário, porque todos os homens conectados entre si como um só todo darão nascimento a um novo ser na ordem galáctica. A reintegração das consciências individuais de milhões de seres humanos despertará uma nova consciência, na qual todos entenderão que fazem parte de um mesmo organismo gigantesco. A capacidade de ler o pensamento entre os seres humanos revolucionará totalmente a civilização. Desaparecerão todos os limites. Terminará a mentira para sempre,
porque ninguém poderá ocultar nada. Começará uma época de transparência e de luz, que não poderá ser ofuscada por nenhuma violência ou emoção negativa. Desaparecerão as leis e os controles externos como a polícia e o exército, porque cada ser se fará responsável por seus atos, e não será preciso implementar nenhum direito ou dever pela força. Será formado um governo mundial harmônico, com os seres mais sábios e evoluídos do planeta. Não existirão fronteiras nem nacionalidades. Terminarão os limites impostos pela propriedade privada e não será necessário o dinheiro como meio de intercâmbio. Serão implementadas tecnologias para o controle da luz e da energia, e com elas se transformará a matéria, produzindo de maneira simples tudo o que for necessário, dando-se um basta à pobreza para sempre. A excelência e o desenvolvimento espiritual serão o resultado de seres humanos em harmonia que realizam as atividades com que vibram mais alto. Ao agir assim, eles expandirão sua compreensão sobre a ordem universal. Com a comunicação através do pensamento, aparecerá um super sistema imunológico que eliminará as vibrações baixas do medo, produzidas pelas enfermidades, prolongando cada vida dos seres humanos. A nova era não precisará da aprendizagem de contraste inverso, produzido pelas doenças e pelo sofrimento, que caracterizaram os últimos milhares de anos de história. Os seres humanos que consciente e voluntariamente encontrem sua paz interior entrarão em uma nova época de aprendizagem por contraste harmônico. A comunicação e a reintegração farão com que as experiências, as lembranças individuais e os conhecimentos adquiridos sejam disponíveis sem egoísmos para todos os outros. Será como uma internet em nível mental, que multiplicará exponencialmente a velocidade das descobertas, e serão criadas sinergias nunca antes imaginadas. Terminarão os julgamentos e os valores morais que mudam com as épocas, como a moda. Entenderemos que todos os atos na vida são uma maneira de alcançar uma maior compreensão e harmonia. O respeito será o elemento fundamental da cultura. Transformará o indivíduo e a comunidade e dará à humanidade a possibilidade de expandir-se pela galáxia. As manifestações artísticas, as ocupações estéticas e as atividades recreativas comunitárias ocuparão a mente do ser humano. Milhares de anos fundamentados na separação entre os homens que adoraram um Deus distante, que julga e castiga, irão se transformar para sempre. O ser humano viverá a primavera galáctica, o florescimento de uma nova realidade baseada na reintegração com o planeta e com todos os seres humanos. Nesse momento, compreenderemos que somos parte integral de um único organismo gigantesco e iremos nos conectar com a Terra, uns com os outros, com o nosso Sol e com a galáxia inteira. Todos os seres humanos entenderão que os reinos mineral, vegetal e animal, e em toda a matéria espalhada pelo universo em todas as escalas, desde um átomo até uma galáxia, são seres vivos, com uma consciência evolutiva. A partir do sábado, 22 de dezembro do ano de 2012, todas as relações serão baseadas na tolerância e na flexibilidade, porque o ser humano sentirá os outros seres humanos como outra parte de si mesmos. Os maias expressavam esse conceito de unidade em sua saudação diária. In Yakesh, que significa eu sou o outro você. E o outro respondia Alaken, que significa você é outro eu.
Em seus calendários, eles deixaram dito que esta época que estamos atravessando é o final de milhares de anos de inverno e escuridão, onde a evolução espiritual se obtinha através do medo e do sofrimento. O ser humano evoluía porque, ao saturar-se de sofrimento, encontrava a luz necessária para mudar. Quando caminhava, compreendia a inutilidade de sua posição anterior, libertando-se de uma limitação que ele mesmo se havia imposto. Esta foi a fórmula de contraste inverso utilizada pelo universo para conseguir que os seres humanos evoluam e tornem-se cada vez mais tolerantes e flexíveis, porque só assim encontrarão sua paz interior. O ser humano nasce em um universo aparentemente caótico. Ele sempre precisou do desequilíbrio para apreciar e reconhecer o equilíbrio. O sofrimento para aprender a importância do amor e da paz. O caos aparente é, então, resultado da sabedoria divina. O espírito se encarna na matéria, em uma sociedade com seres em diferentes níveis de evolução. Ali vive uma série de experiências que o levam a compreender a criação. Os seres humanos nascem inocentes, sem experiência, vulneráveis, destrutíveis e contamináveis. Não sofrem porque nada ainda os afetou. Vivemos através de situações que, por inexperiência ou ignorância, produzem sofrimento. A saturação do sofrimento faz com que o ser humano mude. Ela dá a ele a compreensão a respeito dos resultados e das consequências de seus atos. Com essa compreensão, ele pode decidir livremente se deseja repetir ou não uma experiência. Em outras palavras, a vida é a passagem da fragilidade da inocência à fortaleza produzida pelas experiências de compreensão. A ignorância e a inexperiência produzem guerras, escravidão, polarização, canibalismo, falta de respeito, de consideração, processos desencontrados ou opostos que o ser humano enfrenta com outros seres humanos para produzir experiências de compreensão. A cada ser humano corresponde uma série de experiências de aprendizagem em cada vida. É o que chamamos de destino, o que devemos viver para aprender e compreender. A vida é um processo que o espírito vive para acrescentar compreensão à criação. O destino organiza as circunstâncias, o lugar e as relações em que se produzem experiências de compreensão. Tudo o que é difícil na vida, o que causa sofrimento e contradição, é o que trazemos como destino para aprender a cada dia. Quando o ser humano se satura de sofrimentos, aceita coisas que antes, por suas convicções, considerava inaceitáveis e não lhe permitiam encontrar a paz interior. A vida é uma oportunidade para se conseguir a transformação interna e podermos passar da rigidez à flexibilidade, de evitar o cárcere do espírito que é produzido pelos dogmas. As experiências de agressão e incompreensão só trazem consigo sofrimento e eventos cada vez mais fortes e difíceis de enfrentar. A sétima profecia nos lembra que só nossa própria transformação interna pode nos conduzir a novos sentidos, dar-nos saúde e nos integrar com o mundo todo em uma nova realidade de paz e harmonia. A luta contra a vida ou contra as estruturas sociais só conduz ao sofrimento e a baixos níveis de energia, levando o indivíduo à escuridão interna da depressão. A aceitação de todos os eventos, fáceis ou difíceis, alegres ou dolorosos, como oportunidades de aprendizagem a partir da qual só pode resultar um benefício pessoal, trará a independência interior e a harmonia. Exige-se um trabalho interior voluntário para aceitar e entender a perfeição da criação. Um trabalho diário que se reflete em todas as circunstâncias da vida e que conduza à paz interior.
A sétima profecia diz que a compreensão e a aceitação deste processo de evolução levarão ao crescimento espiritual através da harmonia. Milhões de homens encontrarão sua paz interior e, ao encontrá-la, poderão abrir os arquivos históricos de tudo o que já viveram, porque só nesse momento poderão vê-los sem julgá-los, como parte de um processo de harmonização. Aparecerá uma nova cosmovisão espiritual. As relações se estabelecerão a partir dos pontos de união e não de separação. Os seres humanos serão flexíveis e procurarão a paz interior. Essas mudanças ocorrerão em todos os níveis: físico, mental e espiritual, e em todas as escalas: individual, familiar, comunitária, planetária e galáctica. A maior transformação ocorrerá quando entendermos o universo como um processo de evolução eterna da consciência dos seres. Isso trará respeito pela conduta das outras pessoas e acabará com os preconceitos. Compreenderemos que todas as experiências conduzem inevitavelmente a uma maior harmonia. Para os maias, o processo de evolução não é uniforme nem simultâneo. Há muitas coisas que diferenciam os seres humanos. Coexistem seres com diferentes níveis de evolução, o que torna possível as diferenças entre os seres, permitindo os contrastes e as experiências de compreensão. Cada ser humano passa por diferentes mudanças. Alguns demoram mais que outros, mas todos chegam ao mesmo ponto. Todos os seres humanos são iguais porque sua essência tem uma mesma origem. São emanações de Deus, ou de Unapku. Porém, ao mesmo tempo, todos os seres humanos são diferentes. Uns estão mais adiantados que outros, porque se encarnam pela primeira vez na matéria em diferentes momentos. Uns têm um maior acúmulo de experiência e compreensão que outros. Ascendemos a um nível superior pela compreensão que resulta das experiências em cada vida. Os homens não são iguais porque vivem em diferentes sociedades com diferentes culturas e porque sua herança genética não é igual, o que gera diversas convicções, várias maneiras de perceber o universo e múltiplas características físicas. Os maias acreditavam que o ser humano é formado por 3 corpos em constante vibração, situados em diferentes dimensões: o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual. O corpo físico, o Idiliu, é temporal, é formado de matéria em constante transformação e movimento. A matéria é organizada e animada pelo espírito para dar lugar à vida, onde pode ter experiências com a forma e compreender a criação. Desorganiza-se com a morte, voltando ao seu estado original. O corpo astral, o Pixan, onde está a mente, é temporal. Desaparece depois da morte e encontra-se em uma dimensão superior à física. Ali são arquivadas as convicções adquiridas na vida presente, o que chamamos de ego ou all, como os maias denominavam. É o que define a personalidade do indivíduo. Na mente são produzidos os processos mentais, uma forma de energia em vibração em uma frequência diferente, produzida pelas emoções, pelos sentimentos, pelos pensamentos e pelos eventos da vida. Na mente arquivamos a compreensão, que resulta da transformação do conhecimento em verdade comprovada pela experiência da vida. Damos a ela o nome de ciclagem média.
Quanto mais vibrações baixas e densas, como o medo e o ódio, o desprezo e o ressentimento, que experimentarmos na vida, mais baixa dimensionalmente se encontrará nossa mente. Quanto mais momentos de amor, alegria e paz tenhamos vivido, mais alto iremos vibrar. Isso coloca a mente em uma dimensão mais alta. Em cada reencarnação, esta ciclagem média vai aumentando. À medida que o indivíduo torna-se mais flexível, ele compreende melhor o universo e controla níveis interiores mais altos de energia e de paz. Quando o ser humano está em um estado permanente de vibração e paz interior, sua consciência se alinha com novas realidades e percepções que correspondem a dimensões mais altas. Existem processos temporais que se realizam na quinta dimensão. Ali, a mente se encontra nos sonhos, em um estado não físico, onde tudo pode acontecer. Os eventos experimentados por cada ego na vida produzem resultados que dependem de como o ser humano tenha decidido vivê-los. Quanto menor for o ego, mais flexível será seu sistema de convicções e mais adiantado estará no caminho da evolução. Ao compreender mais profundamente todo o processo, mais perfeito e ordenado lhe parecerá o universo, e ele respeitará mais seus semelhantes e o planeta. Ao vibrar sua consciência em uma frequência mais alta, ele ampliará suas categorias de percepção e ativará faculdades e sentidos latentes, e processará maiores quantidades de energia, e sua vida interior será um céu cheio de harmonia e satisfação. A compreensão é armazenada temporalmente no corpo mental, e ao morrer, ela é trasladada como verdades para a consciência permanente do ser humano, que se encontra no terceiro corpo, ou Inhan. O corpo espiritual, ou Inhan, que é permanente ou eterno, encontra-se em dimensões mais altas do astral. Quanto mais alto o nível de evolução, mais acima dimensionalmente ele estará. Ali se armazena de maneira permanente, eterna e individual, no momento da morte, a experiência compreendida em cada vida, que é o que determina o que se necessita viver nas encarnações futuras. O Inhan, ou espírito, define o destino, as dificuldades que o ser humano viverá ao encarnar-se em sua vida seguinte. Com base nelas, ele encontrará a compreensão necessária para evoluir para vibrações superiores. Isso explica porque, para os maias, a vida é parte de um processo eterno de evolução na consciência e porque é necessária a reencarnação do espírito em vidas sucessivas, em qualquer um dos milhares de milhões de sistemas solares que existem. Cada indivíduo pode subir um degrau ao nível imediatamente superior, como resultado de seu esforço voluntário na busca da paz e da harmonia. Para os maias, uma das coisas mais importantes na vida é manter e elevar o nível de energia vital interna, porque sua diminuição leva à perda da paz interior e a estados de depressão e sofrimento. Eles acreditavam que, respeitando a natureza, tendo consciência permanente dos ciclos que ela gera e aprendendo a respirar adequadamente, alcançamos níveis cada vez maiores de energia vital. Ao encontrar esse estado de paz interior, a energia acumulada põe em funcionamento programas inativos no código genético que produzem as mudanças físicas necessárias para que possamos nos comunicar com o pensamento. Na mente é gerado um campo de energia sagrada que ativa as glândulas pituitária e pineal. Essas glândulas segregam enzimas que ativam aminoácidos inutilizados no código genético. Com essa ativação, são produzidas novas cadeias de aminoácidos no interior do corpo, gerando um supersistema imunológico que elimina as doenças, a vibração baixa de medo e aumenta a duração da vida. Simultaneamente, essas novas proteínas geram níveis mais altos de energia vital no interior do organismo, consolidando o aparecimento do sexto sentido e a capacidade de ler e transmitir o pensamento.
É lógico que a evolução não permita que os indivíduos embargados pelo ódio e pelo desprezo com relação aos outros tenham acesso a poderes paranormais como a telecinésia ou a possibilidade de ler o pensamento. É a vibração do amor que abre a porta para o aparecimento do super ser humano. Deus, em sua sabedoria, faz com que o próximo degrau evolutivo seja alcançado apenas através da paz e da harmonia. O universo tem todo o tempo, não tem pressa. O ser humano deverá continuar em seu processo de reencarnações sucessivas até encarnar em uma vida da qual possa subir ao próximo degrau evolutivo. Muitos são os chamados, mas poucos os eleitos, confirma que nem todos os seres humanos chegam simultânea e automaticamente a níveis altos de energia interna. É necessário um esforço pessoal e vontade na busca da paz interior. Quando se aumenta a frequência de vibração durante a vida, consegue-se nascer na próxima reencarnação por nível de correspondência em uma sociedade mais evoluída. Em outras palavras, se o ser humano não tem paz interna, deve viver em uma sociedade que não a tenha, até que, por um esforço individual, aumente seu nível de vibração e se faça digno de outras circunstâncias. O universo é fundamentalmente energia e informação que vibra em diferentes frequências e flui organizada em matrizes, em diferentes níveis. A maior parte da matéria da terceira dimensão é formada por água. 85% de nosso planeta é formado por água. O ser humano é basicamente água. Nasce dentro de uma bolsa de água e 95% de seu organismo é água. É através da água que se move a energia por todos os fluidos do corpo. As emoções e os sentimentos são energia, vibrações em diferentes frequências, que se movem em matrizes interconectadas em diferentes níveis. A palavra é uma forma de energia, uma força vibradora. Podemos emitir tipos diferentes de energia através da palavra. O amor é uma forma de energia em uma frequência alta. Quando nos sintonizamos com ela, quer dizer, quando ressonamos com ela, estamos em paz interior e harmonia. Se nosso dial interior está sintonizado em uma frequência baixa, em um estado de ódio ou de medo, isso é o que se percebe. A consciência do ser humano define a realidade pela energia percebida por seus sentidos. As percepções dos sentidos, repetidas a incrível velocidade no tempo, são as que produzem a consciência. A matéria é uma ilusão que se produz em nossa mente como resultado de milhares de percepções que conjugamos para armar a realidade como um sólido contínuo, quando o certo é que tudo é energia. Pulsos vibrando em diferentes frequências cristalizam a luz em diferentes formas. A matéria é luz que se densificou em uma forma e em uma categoria de vibração que nossos limitados sentidos podem reconhecer. Tudo que existe é luz, porque a escuridão só se produz quando a luz densificada em forma de matéria se interpõe entre o órgão sensor e a fonte de luz. Como o dia e a noite, embora o sol nunca se apague. Se a qualidade de percepção dos sentidos aumenta ou se aparece um novo sentido, a consciência se amplia, mudando totalmente a realidade. Desde 1999, temos 13 anos para nos dar conta de que a realidade também está mais além dos sentidos. Estamos vivendo uma oportunidade única em 26 mil anos, recebendo uma energia especial do centro da galáxia. Se compreendermos o processo evolutivo eterno da consciência, poderemos aproveitar essa oportunidade, livrando-nos dos limites autoimpostos.
Se decidirmos abrir a mente e encontrar nossa paz interior, seremos parte dos eleitos para transformar nossa realidade em um universo de paz e de harmonia. Os maias nos deixaram um ensinamento chamado o Espelho de Obsidiana. Eles nos disseram que, com o objetivo de nos fazer evoluir interiormente, veremos uma série de atitudes nos outros para aprender a curá-las em nós mesmos. Cada ser humano se encontra na presença de uma grande quantidade de espelhos de si mesmo, representados em todos os outros seres humanos com quem convive diariamente. Estão aí para mostrar facetas que acreditamos que só existem fora de nós. Em níveis baixos de consciência, podemos não reconhecer nem aceitar a existência dos outros seres humanos como espelhos. Mas se cada um dos seres humanos tiver a sabedoria para aceitá-los, será acelerada a evolução da consciência e do entendimento. O espelho de obsidiana maia tem duas faces. Em uma se reflete quem somos nesta reencarnação e o que estamos aprendendo. Se virmos somente desonestidade nos indivíduos que vivem ao nosso redor, eles estão mostrando a própria desonestidade que temos. Se virmos alguma qualidade nos outros, e se a pudermos reconhecer, é porque nós a temos em nosso interior, embora não tenhamos consciência dela. Por outro lado, o espelho nos mostra o que julgamos neste momento da vida. O que nos produz emoções negativas, como a inveja, o egoísmo ou o ódio. Este espelho é fundamental para a evolução da consciência, porque os sentimentos e as emoções que acompanham um ser humano aumentam ou diminuem a energia interior, permitindo ou negando o acesso a outros sentidos e poderes. Para os maias, existem 9 dimensões inferiores a que habitamos, um mundo onde existem as vibrações mais densas. Eles o chamavam de Xibalba. Ali onde reinava Bolon Tiku, o jaguar, as almas se transformavam e se purificavam para sair glorificadas e puras de novo à luz do dia. Nessas dimensões encontravam-se as raízes de tudo o que existe. Um dos locais que mostram o que significava para os maias o inframundo são as grutas de Loltun. Loltun significa flor de pedra, a vida, a flor da vida, a flor em pedra. São uma série gigantesca de grutas formadas há 64 milhões de anos, que são utilizadas há 3.000 anos. Na entrada do complexo subterrâneo, observamos o simbolismo extraordinário de um sacerdote maia que tem em sua mão esquerda uma bolsa. Representa a bolsa da sabedoria. Em sua mão direita, ele leva um cajado, que representa o poder da sabedoria. No idioma maia, gruta se diz Altun-Ha e significa voltar a entrar na matriz da Mãe Terra. É o primeiro nível do mundo maia, onde estão as raízes que vão alimentar a árvore da vida. Sem raízes, não há vida. Ali se recebe a bênção da Mãe Natureza através da água sagrada. Os maias descendiam aos fundos internos do planeta Terra, formações maravilhosas em pedra rosada, para comunicar-se com as forças elementares que permitem a medicina sagrada. Desciam para oferecer milho, fumo e mel aos pequenos guardas das cavernas, os aluxes, as ondinas e os silfos, protegendo as essências da vida.
Cada um desses seres ou consciências tinha como função a proteção e a harmonização de um dos elementos da natureza. Os gnomos, ou aluxes como eles o chamavam, protegiam os enormes cristais que no interior das montanhas processavam a energia de todo o planeta. Controlavam o raio verde da Mãe Terra, o Raskakuljá. As salamandras eram as encarregadas do fogo. Tinham a força do Pai no raio vermelho, o grande Nimakakuljá. As ondinas ou elementares, que com seu canto protegiam as águas, utilizavam um sutil raio azul que atravessava tudo. Os maias o chamavam de Xipkakuljá. E os bailarinos do ar, os silfos, que manejavam o poderoso raio branco da manifestação, o Hurharkan. Agradeciam assim a criação do homem maia, resultado do milho amarelo que dava a matéria da vida, com o sangue da cobra cascavel, que dava a energia vital. As oferendas eram colocadas em pontos estratégicos, como diante da grande cabeça do guardião da gruta, onde abriam as portas a outros mundos dimensionais, através da energia que geravam e acumulavam. Ou diante da representação mítica dos olhos de um aluxe, nas paredes das cavernas onde há 3.000 anos aconteciam as cerimônias de iniciação. Assim, através do coração da Mãe Natureza, o homem maia podia entrar em seus próprios mundos internos, no mais profundo de sua consciência, e a partir dali encontrar uma saída. Essa mesma função cumpriam os labirintos, que se encontram em diferentes locais da península de Yucatán, como em Oxyquintoc, a cidade onde ardem os 3 sóis, e na fortaleza de Becan. Construíam labirintos para que o iniciado maia aprendesse a atravessar a vida sem expectativas. E ao fluir construindo sua moderação, encontrasse uma saída da escuridão. Se saía desde o medo armazenado no chakra raiz, nascia a luz do plexo solar. As covas subterrâneas cheias do esvoaçar e do cheiro de excrementos dos morcegos, onde enormes baratas deslizam por suas paredes, geram todo tipo de processos psicológicos que levam o ser humano a enfrentar os medos mais profundos. Um vento gelado lembra o iniciado da presença da morte, da possibilidade de cair em um poço sem fundo, ou de encontrar o ferrão venenoso de um escorpião à espreita a cada passo. Enormes câmaras muito estreitas e altíssimas se interconectam horizontal e verticalmente em diferentes níveis, na mais absoluta escuridão. Um silêncio sobre o qual desliza o som frio do vento, com o pulsar acelerado do coração. A sensação é assustadora. A pessoa desce ali para terminar com os medos, para permitir o crescimento interior em uma vibração de confiança no universo. A primeira prova de iniciação permitia ao homem maia encontrar a saída de seu próprio labirinto. Só se vence o medo nos cantos mais profundos da mente, quando nos damos conta de que nós mesmos o produzimos quando nos perdemos no tempo. A saída do labirinto
só se encontra quando nos mantemos no tempo presente, no centro do 8, onde nada nos acontece, iluminando o caminho a partir do nosso próprio interior. No momento de triunfo, ao encontrar a saída para o exterior e com ela a luz do sol, o iniciado se conectava com o terceiro sol, o sol de Lammat nas Pleiades, e com Hunabku, no centro do universo. Por esse motivo, Oxykintok é o nome da cidade onde ardem os 3 sóis, porque só com seu alinhamento é que vencemos o medo. Conta a tradição oral que uma anciã maia pedia com fervor as essências e a Hunabku todos os dias, à mesma hora, que lhe desse a felicidade na forma de um filho com quem compartilhar os quines que ainda lhe restavam para viver. Um dia, ao abrir os olhos depois de orar, viu um enorme ovo sobre sua cama. Dele saiu um anão, com quem ela pôde compartilhar a alegria que sentiu a partir desse momento, pelo resto de sua vida. A anciã preparava as tortilhas de milho em uma grande pedra junto ao fogo e não permitia que o anão se aproximasse. Ela havia proibido que ele abrisse o fogão sob a pedra. A curiosidade do anão por querer saber o que sua mãe guardava debaixo da pedra o levou um dia a perfurar o cântaro de água que ela sempre trazia cheio, com o fim de fazer com que ela se demorasse em seu caminho de volta para casa. Aproveitando a demora, ele deslocou a pedra e encontrou sob o fogão um símbolo de ouro. Ao tocá-lo, ouviu-se um enorme estrondo por toda a terra do Maiar. O som chegou aos ouvidos de todo o povoado e do rei. O povo, surpreso, recordou uma lenda que dizia que quem tocasse o símbolo de ouro ao passar 3 provas seria nomeado o novo rei do Maiar. A anciã, ao ouvir o som do símbolo, correu espantada até sua casa, onde encontrou seu filho assustado pelo que acabara de fazer e lhe pediu perdão. O povo acudiu em massa ao palácio do rei, que havia enviado seu exército em busca do intruso que havia ousado tocar o símbolo de ouro. Os soldados levaram o anão e sua mãe anciã diante do rei, que os advertiu que o anão teria de dizer quantos frutos havia em uma árvore de ceiba, que se encontrava no centro do palácio, ou morreria. Esta era a primeira prova, e o anão, parado diante da árvore, com o povo e o rei ao seu redor, escutou quando um morcego que passava velozmente junto ao seu ouvido lhe disse que havia 144.000 frutos. O anão repetiu a resposta e, surpreso, escutou os servos dizerem ao rei que ele havia acertado e que devia apresentar-se na manhã seguinte para a segunda prova. Ao sair o sol diante do palácio, o rei lhe disse que ele devia escolher um material para realizar uma estátua, que seria colocada junto à sua em uma enorme fogueira. O rei ordenou a seu séquito realizar sua própria estátua em ouro puro. O anão decidiu fazer sua figura com o barro vermelho da terra do Maiar. E ao redor das 2 estátuas foi feita uma enorme fogueira, que ardeu durante horas. Ao cair a tarde e apagar-se o fogo, encontraram a estátua do rei derretida, junto à figura do anão, erguida em vermelho vivo. O rei, sem ocultar sua decepção, ordenou a terceira prova para a manhã seguinte. Contra a cabeça do anão deveriam ser partidos 40 cocos. E se ele sobrevivesse a essa prova, seria a vez do rei demonstrar ter a mesma resistência. O anão, no dia seguinte, resistiu à ruptura dos cocos sobre sua cabeça.
Mas o rei morreu logo na primeira tentativa de fazer o mesmo. A anciã e o anão anunciaram ao povo que uma intensa neblina cobriria o Maiab durante 3 dias. Quando esse tempo tivesse passado, iria materializar-se um presente dos deuses para todo o povo. Passados os 3 dias, no meio da névoa que se dissipava, eles viram aparecer uma cidade branca de paredes entalhadas, com formosos palácios, pirâmides e jardins. Tratava-se de Uxmal, a cidade presenteada pelos deuses, orgulho dos maias que estivemos vendo ao longo desta história.